Olá, eu sou a Nilana Mitida, Client Stories da Uncover, e esse é o registro do primeiro Uncover Circle, um encontro fechado para falar sobre mensuração de mídia com parceiros convidados. Nessa primeira edição, o tema foi mídia out of home, e para aprofundar o assunto, convidamos a Elisa Renault, Brand Manager da Onfly. Aqui você consegue acompanhar os principais pontos dessa conversa e entender como essa mídia atua em diferentes frentes, do uso criativo à geração de demanda, passando pela construção de marca e, claro, pela mensuração de resultados. Tudo isso pela perspectiva de uma marca B2B que tem o maior ROI de OH já mensurado pela Uncover. Boa tarde, eu sou a Nilana. Sejam muito bem-vindos ao Uncover Circle. E eu gostaria muito de agradecer a presença da Elisa para ela estar aqui, porque, gente, ela veio de BH especialmente para esse evento. Então, muito obrigada, Elisa, pela tua presença. E antes da gente começar, eu quero muito que o pessoal também te conheça. Então, fica super à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória. Obrigada demais, demais pelo convite. Onfly e Uncover são melhores amigas, né? Muita troca juntos, muito conteúdo juntos. Muito prazer, gente. Eu sou Elisa, sou Brand Manager da Onfly, gestora de marca. Sou formada em publicidade pela UFMG. Nunca soube direito o que eu queria fazer, nunca tive um grande sonho do que seria a minha profissão. E eu gosto de contar isso porque eu acho que faz muito sentido com o que eu faço hoje, assim, sempre fui viciada em leitura, viciada em filmes, fui fazer comunicação porque eu era meio: "Ai, gosto de história, gosto de ler história, contar história". Acabei, no meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, indo para uma agência de publicidade para fazer atendimento publicitário, porque a minha linha de raciocínio foi: se eu for atendimento, eu vou saber de tudo um pouco. Vou conversar com a galera da criação, da redação, produção gráfica e vou entender o que eu gosto de fazer. Acabei me aproximando demais do time de social, de influenciadores, de conteúdo. E aí, todas as minhas outras experiências com produção de conteúdo e contando história para marcas me levaram a essa posição hoje na Onfly. A Onfly, para quem não conhece, é uma plataforma de gestão de viagens e despesas corporativas. A gente faz tudo num lugar só, num aplicativo só. Então, você reserva as passagens, hotel, carro, você tem cartão corporativo também para fazer toda a gestão de despesas, tudo num lugar só, com bastante autonomia, bastante flexibilidade e tudo bem centralizado para os gestores também, os gestores financeiros, de RH, de compras, porque viagem a trabalho é um gasto um pouco descontrolado nas empresas, então a gente vem para facilitar nesse sentido. Hoje estou na Onfly como, Brand Manager e a Onfly é uma empresa bem contadora de histórias, então eu acho que foi um match perfeito, assim. Com certeza, até porque eu acho que para você fazer a gestão de uma marca que não é tão, como é que eu vou dizer, assim, as pessoas não acordam querendo comprar um sistema para fazer agendamento de viagem. Então acho que o lance de você ter dentro da sua essência, da sua história, esse lance de contar muitas viagens, acaba sendo contar muitas viagens, contar muitas histórias Contar muitas viagens também. também. Acaba sendo um fator super bacana para que vocês consigam fazer muitas coisas que são, contraintuitivas quando a gente pensa numa empresa do modelo de negócio que vocês têm, né, porque é um SaaS, é B2B, e aí eu queria entender um pouquinho como que Onfly pensa branding. Perfeito. É legal falar sobre o mercado de viagens corporativas no Brasil, porque de fato é extremamente engessado. São agências muito, muito tradicionais que têm tipo 30, 40, 50, 60 anos de história. E a Onfly nasceu muito pequenininha, bem aquela história de startup assim que nasceu de um sonho. O Marcelo, que é o CEO, o sócio da Onfly, ele que fez o produto, a primeira versão, na unha, assim, acreditando muito no propósito de facilitar essa gestão, de facilitar a vida das pessoas que lidam com isso em todas as pontas, né, o viajante e o gestor também. Então, nascemos assim, muito piquitititi,
piquitititos de um sonho. E aí essa coisa do contar uma história sempre fez parte inerente da Onfly. É uma cultura muito de execução, de pegar, fazer, vamos construir, bora juntos. Eh, e de pensar marca como essa coisa inerente ao dia a dia. Desde o dia zero, a Onfly está construindo marca a partir, dessas histórias que conta. Então, a gente foi construir uma equipe de marketing com uma vertical de branding, tem tipo assim, 2 anos e meio, mais ou menos. Antes era uma equipe de marketing só, enxuta, mas, sempre fez muito parte, eh, da história da empresa conseguir conversar de uma forma muito, muito direta com quem estava sentindo aquela dor ali na ponta. Então, principalmente com o viajante, que é uma coisa que o mercado B2B não faz muito no geral, né, tem essa conversa muito direta com o decisor, com quem vai assinar o contrato, com quem vai tomar aquela decisão. E por outro lado, desde o começo a gente quis falar com quem não assina o cheque, não assina o contrato, mas que está sofrendo ali todos os dias. E eu acho que por isso que desde o começo a nossa comunicação e a nossa construção de marca foi feita de uma forma muito diferente, porque a gente estava falando com quem estava sofrendo e não com quem ia tomar aquela decisão. Eu lembro que um dos primeiros pontos que a gente conversou lá no começo do projeto era que vocês tinham falado que vocês tinham a sensação de que Out of Home era muito importante para vocês, mas que vocês não tinham o dado que conseguisse respaldar isso. E quando a gente teve o primeiro resultado de modelo, tá, veio lá, né? Tipo, Out of Home era super relevante. E aí eu super queria entender duas coisas, assim. A primeira é qual que foi o processo pré de tipo, como que vocês chegaram no fato de apostar em OH sem saber se ia dar certo, depois sentia que estava dando certo, mas não tinha certeza. E como que passou a ser essa realidade meio que pré e pós, porque depois você tinha um dado com o qual você conseguiria galgar outras coisas, né? A Onfly tem uma peculiaridade maravilhosa que a gente sempre quis conversar com o viajante, que é quem está lá na ponta sofrendo e tudo mais. Onde está um viajante? No aeroporto. Então, assim, pareceu muito natural pra gente, tipo, putz, a gente tem que fazer uma mídia out of home, a gente tem que vou trazer muito o aeroporto aqui, porque hoje é meio nosso carro-chefe, assim, nossa especialidade da casa, mas pra gente parecia muito natural essa linha de raciocínio. Se a gente quer conversar com quem tá viajando de fato, a gente precisa estar no aeroporto, então parecia muito simples e natural. O problema é que a ideia era muito simples e natural, mas a execução era absurda, né, é uma mídia muito cara, assim. Era cara, né, para os nossos padrões à época. A Onfly anuncia em aeroportos já tem, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Eu entrei lá tem uns 2 anos e meio, então, quando eu cheguei, já me foi passado assim: "Ó, a gente tem isso aqui em Congonhas, a gente tem isso aqui em Confins, mas a gente precisa entender se tá dando certo de verdade. A gente acha que tá, muita gente comenta, as pessoas vêm até a gente e falam: "Putz, vi vocês no aeroporto, nossa, a Onfly tá super presente, lembro de vocês e tal", mas não foi uma coisa assim, um pensamento natural, uma aposta muito grande no sentido financeiro, né, porque, enfim, era uma empresa já com muito tempo, mas que ainda tinha uma equipe de marketing enxuta, um orçamento um pouco mais enxuto. Então foi uma aposta gigante no sentido financeiro até a gente chegou nesse ponto, assim, de: "Ok, tomamos esse risco, fizemos esse investimento, parece que está funcionando, mas e agora?". A gente fica como tá, ou a gente amplia isso, ou essa sensação que a gente tá tendo que tá dando certo
é maluca, não tá dando certo, Eu tô assim. tentando me convencer que o que eu fiz tá dando resultado. Exatamente, tem muito isso, né, assim, quando você toma risco, você fica procurando sinais, assim. A gente tinha um qualitativo de volta muito grande de: "Vi vocês no aeroporto, putz, que legal, vi o anúncio da Onfly no aeroporto", mas não tinha nenhum dado. Tinha muita fé, coração, linhas de raciocínio, mas não tinha ainda o dado disponível, até porque, e aí eu já entro num ponto que é interessante, assim, a gente não trabalha com agência, né, de mídia, assim, a gente sempre fez compra de out of home via nós mesmos, e o dado que muitas empresas disponibilizam não tem um parâmetro muito certo, né, o que que é esse impacto estimado, para o aeroporto, assim, eu sei o fluxo médio de pessoas que passa por lá, mas o que que isso quer dizer? Como que eu comparo isso com outro aeroporto ou com um outdoor no meio da rua? A gente começou a sentir essa necessidade de, não é nem de não ter dado, mas eu tenho vários dados aqui, vários medias kits que não me dizem muita coisa. Eu sinto que está dando certo, porque eu sei que eu estou conversando com quem eu preciso conversar, mas eu preciso entender qual caminho seguir agora. Eu tenho que ampliar esse investimento, eu tenho que reduzir esse investimento, eu tenho que colocar todas as fichas nisso, eu tenho que parar. Então, foi aí que a gente, antes de Uncover e antes de tudo, para a gente tentar medir alguma coisa, vamos colocar aeroporto, nos nossos formulários de novos contatos. Então, onde você conheceu a Onfly, tem a opção aeroporto, começou a ter, né, não tinha antes, mesmo a gente anunciando não tinha. E aí a gente foi primeiro para esse rolê da autoatribuição, de lembrança principalmente, né, mas ainda não é o dado mais sólido do mundo, a pessoa tá me falando do que ela lembra de ter me visto, e não necessariamente eu consigo conectar isso de fato ao meu resultado de negócio, à meta, enfim. Então a gente começou a colocar aeroporto em autoatribuição, e aí a gente viu que era, tipo, super relevante. No primeiro mês que a gente colocou, eu acho que 30% dos contatos que chegavam pra gente já falaram que via a gente no aeroporto, e lá tinha, Google, LinkedIn, tinha tudo. Aí a gente falou: tem Uai, muito mineiro. tem coisa nisso aqui, né". Acho que MMM vai ajudar a gente nesse momento, principalmente em entender essa conexão, né, do já entendi lembrança de marca, como que eu provo que isso está me dando um resultado além do awareness, no caso, e esse ponto de tomar próximas decisões. A gente queria muito expandir praças, ir para lugares que a gente entendia que fazia sentido pra gente, mas como é que eu faço isso com esse emaranhado de coisas aqui? Você tocou no ponto ali das métricas e é um tópico que tá super em alta agora, né. Até teve uma matéria na Meio Mensagem esses dias falando sobre isso. E quais que são as que você usa hoje, assim? Primeiro a gente começou em todo esse rolê da autoatribuição, né, para entender o quanto que estava gerando lembrança de marca de fato. Depois, quando a gente começou a expandir as praças, e essa expansão de praças foi uma escolha super consciente também, hoje na Onfly a gente tem uma visualização bem legal, de quais são os estados com mais potencial de penetração de mercado que a gente tem. Eu sei que a gente precisa estar presente de alguma forma nesse estado do Sul, nesse estado do Sudeste, nesse estado do Nordeste. Então a gente toma essa escolha baseada em dados também, tipo, no Rio Grande do Sul tem "X" mil empresas, dessas "X" mil empresas, X% são do segmento tal, eu preciso desse segmento na minha vida, na minha Onfly, vamos anunciar lá, a gente tem que fincar um pé. Pensando em expansão de praças, esse olhar a gente sempre tem, de penetração, basicamente. Pensando na lembrança de marca, a gente olhou para autoatribuição durante muito tempo e pesquisa qualitativa também. A gente começou como chega muito qualitativo do out of home, a gente começou a compilar isso também e a gerar dado com base nisso. Estão lembrando da gente em qual aeroporto, estão lembrando da gente com qual tipo de mídia, aí que a gente entendeu também uma coisa que eu já te contei, que o estático estava fazendo muito mais sentido pra gente, enfim. Então a gente teve esse mapeamento do qualitativo também, que é uma coisa que a gente faz até hoje. E a gente começou a medir, métricas acessórias de marca
mas correlacionando com a inserção desses out of home. Então, coloquei a campanha tal no ar no dia tal. O quanto que a gente teve de entrada no site, de busca de marca, foi nessa região em específico, como que foi. Aí são as métricas do out of home que ainda são, assim, confusas até pra gente ainda de impacto, impressões, mas para tomar decisão, principalmente frequência, é para onde a gente olha com mais carinho agora. Outro negócio que eu acho muito legal também, que são as triangulações em algumas atividades em específico, né. Então, tipo, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, dessa triangulação de evento, painel digital e aero também. Foi muito legal a gente meio que se especializar em um tipo de out of home, porque tem 1 milhão de coisas que você pode fazer, né, você pode fazer, abrigo de ônibus, relógio na rua, ponto de bicicleta, outdoor, tem 1 milhão de coisas e 1 milhão de coisas que oferecem experiências de marcas super diferentes também. Mas a partir do momento que a gente se especializou muito ali no aeroporto, entendeu o que que fazia sentido pra gente, foi nesse momento que a gente ficou mais seguro para começar a procurar outros tipos de mídia. Então, putz, se eu entendi com a Uncover que todo o trabalho de out of home que a gente está fazendo está incrementando todos os meus canais de conversão, então eu estou conseguindo um resultado melhor em tudo que eu faço a partir do momento que eu aumento o meu investimento em mídia de awareness, por que que a gente não começa a usar essa mídia em outros lugares e com outros propósitos também? Foi aí que a gente começou a usar o out of home na vertical de ABM e para eventos também. Então, para os eventos que a gente entende que fazem super sentido pra gente, que por histórico geram contatos muito quentes, muito bons pra gente, a gente pensou: "Putz, por que que a gente não faz uns out of homes, assim, só ao redor dos eventos?" Agora que eu tô falando parece um pouco óbvio, mas não era muito pra gente, assim. Então por que que eu não faço num raio de 2 quilômetros ou então do caminho do aeroporto até o caminho desse evento, vamos colocar uns relógios na rua. Eh, a coisa do dado disponível fez a gente ficar mais ousado nesse sentido também, porque é uma mídia cara, não é barato eu fechar um circuito de out of home no caminho para um evento, por exemplo. Mas se no aeroporto tá funcionando tanto, por que que não vai funcionar perto do evento? Será que não vale o teste também? E tem feito muito, muito sentido. Nesse caso de eventos foi quando a gente começou a trabalhar com programática também. Antes a gente fechava painéis digitais e estáticos dentro do aeroporto, que funciona de um jeito um pouquinho diferente, mas foi aí que a gente começou a se aventurar com o programático e tipo: "Ah, eu tenho esse tanto de dinheiro para investir e eu quero nesse raio aqui de localização". Então foi dando pra gente brincar, a partir do momento que a gente entendeu que estava gerando resultado pra gente no aeroporto. E pra ABM também, a gente tem essa estratégia agora de qual que é a nossa wishlist de empresas, onde essas pessoas trabalham, qual que é o edifício comercial que elas estão localizadas. Tem TVzinha dentro do elevador, tem TVzinha, no hall, então a gente começou a fazer esse levantamento também geográfico com base na nossa wishlist de empresas, entendendo de novo, pode fazer muito sentido. Se esse out of home no qual a gente se especializou tanto, traz tanto resultado pra gente, para além da lembrança de marca, será que isso não deveria estar numa estratégia um pouco mais agressiva? E aí entra num ponto muito legal que no out of home dá para você brincar muito com o contexto, né, tipo, a mensagem no aeroporto dá para ser extremamente direcionada para a pessoa que está viajando, o cara que está pegando o elevador para ir para o serviço, para ir para o escritório, a mensagem pode ser super direcionada também. Esse do evento me pega demais, porque a gente, fecha um circuito, sei lá, de relógios ou de bancas e tal, e aí são umas coisas tipo: "Tá indo para o Vetex?" É meio stalker, assim, sabe. Mas que começou a fazer muito sentido pra gente também, e com a Uncover a gente entendeu: "Ok, isso tá aparecendo dentro do resultado, nessas janelas dos eventos, a gente tá tendo mais incremento de resultado de clientes, de resultado de receita". E eu acho que isso faz muito sentido, tá, porque, tipo, quando você manda uma mensagem que é talvez um pouco stalker, mas também muito direcionada, você consegue captar a atenção Perfeito. num cenário em que a pessoa está recebendo múltiplos estímulos o tempo inteiro. E aí aquela mensagem que você manda muito direcionada para ela é onde você efetivamente consegue captar
essa fração de segundo e fazer ela lembrar. Porque no final das contas eu acho que a gente até já tinha trocado uma ideia sobre isso, sobre, tipo, a diferença de você dos painéis digitais, né, que você tá naquele carrossel de anúncio que passa toda hora, e de um painel estático, que Sim. parece que você tá recebendo tantos estímulos o tempo inteiro, inclusive num próprio carrossel de ads, que você não memoriza, né, tipo, Uhum. não te pega tanto, diferentemente de quando você tá ali sentadinha no seu portão de embarque esperando para entrar e você tem um painel gigantesco da marca com a mensagem que você precisa receber naquele momento. Faz super sentido. Só um parêntese, essa imagem que você me trouxe me lembrou de uma experiência particular minha. Eu fui para o Lollapalooza esse ano, depois de 10 anos aí no festival, uma coisa assim. Tinha muito tempo que eu não ia. E aí eu entrei, pisei no festival, vi aquela quantidade de ativações de marca, o tanto de cores que tinha ao mesmo tempo, e a primeira coisa que me veio na mente foi: "Putz, parece que eu tô dentro do aeroporto". Quanto LED e tal. Então isso só para ilustrar que sim, acho que principalmente quando a gente fala, de painéis digitais, não só no aeroporto, né, mas em vários outros lugares, tem essa coisa do hiperestímulo. Então você tem que ser muito ao mesmo tempo que você tem que ser muito cuidadoso na mensagem para ser uma coisa curta, efetiva, eficaz, você tem que olhar muito para a frequência também. O digital é um pouco mais barato em linhas gerais do que o estático, do que o físico, principalmente por custo de produção gráfica, né, tipo assim, você envelopar 10 fingers é muito caro. Finger, o corredor que leva para o avião, não sei se todo mundo sabe, eu não sabia. Eu também não, foi ela que me ensinou. Finger é o corredor até o avião. É muito mais caro, né, então se você olha para o digital, você tem que pensar: "Ok, qual mensagem vai caber nesses 5 segundos e vai valer a pena uma mensagem de 5 segundos? Putz, só vai valer a pena se eu colocar ela paulatinamente repetidas vezes". E isso foi uma coisa que a Ancover nos ajudou muito também, porque a gente começou a entender que os lugares que traziam os melhores resultados geralmente tinham uma combinação de painel estático. Olha só. Não estava lá, tipo assim, painel digital, painel estático necessariamente, mas a gente sabe, né, as praças que a gente tá. Então, num lugar que eu tenho digital, mas eu também tenho um painel gigante num corredor, ou eu tenho um finger, uma coisa assim, os resultados eram melhores. E a gente presume, né, que seja por um tempo de atenção mesmo, por chamar mais atenção, roubar ali o cenário, sabe? Sim, eu acho que você até tinha me comentado, né, que você usa muito para a construção da marca mesmo, o painel estático e os digitais para tentar roubar uma fração de segundo para talvez levar essa atenção para onde essa pessoa realmente vai conseguir assimilar aquilo que ela precisa em relação ao offline. Exatamente, e entra num ponto que a gente conversou também, que acho que é interessante, porque o MMM ajudou a gente demais, que é entender o mix de mídia mesmo. Tipo assim, eu não tô aqui pra falar: "Gente, invistam tudo em out of home imediatamente, é isso que vai não, é uma combinação, é um mix mesmo. E é você entender o propósito e o objetivo de cada canal. Não vai ser num painel digital, num abrigo de ônibus ou dentro do aeroporto, nesses 5 segundinhos, numa TVzinha de um edifício, que eu vou conseguir contar tudo que eu quero, explicar tudo que eu quero. Eu tenho que entender aquilo como uma mídia acessória a uma campanha maior, com uma mensagem maior, com outros canais. Então tudo isso faz parte das escolhas. Mas é muito gostoso, e aí entra num outro ponto que a gente conversou antes também, é bem legal trabalhar com o out of home estático agora. Estático, né, o que não é digital, as coisas tipo outdoor ou esses envelopamentos, porque dá para você criar uma experiência maior, dá para você ambientar a pessoa ali com o que você quer dizer. É uma coisa um pouquinho mais nostálgica, se você sabe trabalhar com a mensagem certa também. Eu acho que a gente não tem essa percepção dentro do aeroporto, porque eu sinto, e aí tô falando como uma pessoa que frequenta muitos aeroportos, infelizmente, viajando o tempo todo a trabalho, de que ainda tem mensagens muito institucionais, né, de grandes empresas que têm um grande orçamento à sua disposição. E aí eu acho que talvez a gente não vê como a mídia legal, divertida e criativa que pode ser, porque você tá só vendo, tipo, textos mega institucionais com foto de banco de imagem e tal, As sabe. coisas mais frias, né. Coisas frias, exatamente. Isso realmente eu acho que é um daqueles tópicos, né, de tipo, o que que uma startup talvez se sinta mais na liberdade de fazer,
por N motivos, que uma empresa mais robusta, talvez, assim, mais na linha de multicanal, multiproduto, multicampanha, multi um monte de coisa, e que tem, por consequência, um orçamento gigantesco à disposição, acaba não pensando ou não arriscando, né. Perfeito. Eu acho que é muito aquele rolê da lógica da escassez, sabe? Uhum. Hoje a gente tem um investimento em marca muito massa, a gente tem liderança executiva que confia muito no trabalho de marca e tudo mais, mas existe, desde o começo ali, por ser uma empresa de tecnologia, por ser uma startup que nasceu pequenina, como eu falei, o produto feito pelo fundador e tudo mais, existe essa lógica da escassez de a gente não tem todo o dinheiro do mundo em mãos, a gente não tem. Agora a gente até tem agências muito legais e tudo mais, tô falando mais do começo, assim. A gente não tem uma super agência especializada em mídia que vai nos ajudar, é tipo, a gente, com esse dinheirinho aqui que a gente precisa justificar, a gente não pode não tem isso de queimar o orçamento, assim, sabe. "Ah, eu vou investir, não vou buscar de nenhuma forma esse retorno". Eu acho que todos esses pontos obrigam a gente a tirar o máximo do canal, né. Então, putz, vamos ser muito criativo, vamos fazer um trem diferente, vamos tentar comunicar como a gente sempre tentou, com quem influencia essa decisão e não com o decisor de fato. Vamos tentar não ser engessado. Tem um ponto muito grande, assim, na cultura da Onfly, que é um pouco de humor na comunicação também. Então, vamos traduzir essa cultura dentro desse criativo, porque é a gente fazendo. Então, eu acho que essa coisa da escassez, essa cultura da startup de fazer rápido, errar rápido, enfim, torna a gente muito mais ousado também, né. Eu não quero, gastar uma grana numa mídia que eu ainda não conheço 100%, ainda não sei 100% o que que vai me dar, de uma forma institucional e chata, na verdade. Não quero ser chata, quero ser legal, sabe assim? E eu acho que isso vem tanto da cultura de tecnologia, quanto dessa coisa da escassez mesmo. Eh no começo, a gente era um time um pouquinho mais enxuto e a gente estava fazendo tudo sozinho também. Eu acho que isso dá uma vontade de fazer diferente também. Eu tenho a sensação que grandes empresas com um orçamento muito grande à disposição estão contando também com muitos fornecedores e muitos desdobramentos de peça. Acho que algumas mensagens talvez possam se perder no meio. A gente faz muita questão de ser extremamente contextual, então eu não estou levando para o elevador a mesma mensagem do aeroporto. A gente tem pavor de virar paisagem, mesmo que esses anúncios virem paisagem eventualmente, quando a gente para pensar, sabe. Sim, sim. É, de certa maneira vocês investem mais pensando no pré, em como que vocês conseguem colocar um contexto específico, uma peça que faça sentido com aquele contexto, que passe a mensagem que vocês precisam. E aí vocês colhem os frutos disso depois, e não, tipo, não o buscar ser eficiente no pré, então vamos padronizar todas as peças dessa campanha para todos os meios que a gente vai trabalhar, Sim. e ser muito mais contextual. E aí você tinha me comentado até dessa campanha nova que vocês lançaram na semana passada, né, Sim. que vocês têm alguns canais novos que vocês estão testando, Uhum. então conta um pouquinho pra gente também. Cara, e isso é legal e isso a Uncover nos ajudou muito também, ou pelo menos me ajudou com cabeça de gestora de marca, assim. A partir do momento que eu consegui provar por A mais B que estava fazendo muito sentido para o negócio a gente investir em out of home, em aeroporto e outdoor no primeiro momento, é o que eu falei da mídia programática e agora para essa campanha se expandiu para outros canais também. Quando você entende que aquilo está gerando um resultado que vai além da lembrança de marca, te dá um pouco mais de chão, né, de território, e um pouco mais de coragem também para você testar novas coisas. Foi por isso foi só depois da gente entender que o out of home gerava resultado real pra gente, que a gente tomou coragem de ir pra televisão. Foi só depois de entender que a lógica da televisão é um pouquinho parecida com a de out of home, no sentido de incrementar o resultado dos outros canais de performance, que a gente tomou coragem de ir para o streaming, que foi um teste que a gente fez esse ano também. E agora, para essa campanha nova que a gente lançou quinta-feira passada, a gente pensou: "Tá,
tá funcionando aqui pra gente, a TV funcionou, o streaming parece que funcionou, aeroporto super legal e tal, mas a gente sempre fica com essa pulguinha que a gente conversou da atenção, né. Tá, a galera tá lembrando da Onfly, mas eles sabem o que que a Onfly faz, eles estão entendendo, não só a marca, né, mas o produto em si, a solução. E aí foi pensando nesse ponto de tempo de atenção que a gente resolveu anunciar no cinema, pela primeira vez. E foi uma coisa que a gente só entendeu que seria possível, porque estava entendendo que essas mídias mais analógicas, não tradicionais, estavam gerando resultado de fato pra gente. Então foi uma aposta menos no escuro, mas diferente também, porque de novo, muito difícil você fechar, uma inserção de cinema, porque o que você sabe é: "Ah, essa semana vai ter a estreia de Odisseia, do Christopher Nolan, e, passa mais ou menos X mil pessoas aqui nesse cinema, impacto estimado, tal", e aí veio um filme na minha cabeça, tipo: "Meu Deus, é o aeroporto, tudo de novo", mas hoje eu sei que em breve eu vou entender se incrementou de fato o que a gente esperava. Ah, show de bola. E ainda nessa linha da nova campanha e também das mensagens de contexto, tem o lance que você tinha me contado também da praia, né? Tipo, que vocês iam passar com. Spoiler total, vamos fazer isso sábado. Não, tá tudo bem. Nossa, mas a gravação vai mais pra frente, pro ar. Só a galera que Vem, tá aqui que tá tendo acesso agora. tudo certo. Quer que conte o que que a gente pensou? Se não for um Claro! Não, problema eu pra conto. você. Nem é esse sábado, é sábado que vem, na verdade. Eh, É mais spoiler ainda. a gente tá realmente muito embarcado nessa questão do não se engessar, não falar só com o decisor, como que a gente deixa a nossa comunicação o mais flexível possível. Hoje isso é um super tópico, né, do ser mais o B2B ser bold, se assemelhar ao B2C e tal, mas é uma coisa que a gente está tentando fazer há um tempão, de fato. E aí lançamos essa campanha nova na semana passada, fomos pra TV, vamos para o cinema, piriris pororós, mas a gente estava pensando de que formas que a gente pode se conectar, de fato, com o viajante, a pessoa que viaja a trabalho, ela viaja de férias também, né, estamos todos viajando ou buscando viajar. E aí a gente resolveu fazer que tem algumas marcas fazendo agora de um jeito muito legal e extremamente contextual também no sentido da linguagem, que é aquelas faixas de avião que passam na praia, com várias piadinhas infames, inclusive, vários cases engraçados a respeito disso. E tudo do B2C, tudo, tudo, tudo do consumidor, né, então, carro de aplicativo ou cosmético, protetor solar, enfim. Aí a gente falou: "Putz, vamos tentar? Feriado, Corpus Christi, vamos botar uma faixa de avião no Rio de Janeiro", dentro da só dando um contexto também, dentro da plataforma da Onfly, conforme você, viajante, economiza nas suas viagens a trabalho dentro da política de viagem da empresa, então, por exemplo, eu tenho que gastar no máximo R$ 400 na diária de um hotel. Se eu gastei 350 e escolhi um hotel mais barato, eu vou gerando cashback para minha conta pessoal da Onfly. Então eu consigo usar essa minha economia do trabalho para eu ter economia nas minhas férias também, inclusive viajei já com o meu cashback, foi tudo. Aí a gente falou: "Putz, vamos comunicar do cashback na praia então", que é a coisa do contexto, né, a galera tá lá, viajando de lazer, e vai ter várias coisas no Rio na semana que vem e tal, vamos testar. Volto com vocês depois para contar o que que gerou pra gente. Eu acho que vai ser uma mídia ainda mais difícil, porque eu não sei nem como que a gente vai mensurar isso de fato, mas é o que eu falei, tipo, a partir do momento que você provou o seu resultado com mídias não tradicionais para o B2B, você vai tomando mais coragem de ousar e fazer o que outras marcas não fazem. Porque vocês já tiveram o primeiro passo de ousar sem ter nada, que foi quando vocês pensaram em OAH, quando vocês não tinham dado nenhum. E aí agora vocês vão tendo cada vez mais informações e aí vai dando mais segurança para tomar risco, né? Tipo, beleza, vocês podem não ter todas as informações necessárias, mas tem várias outras informações paralelas que vocês conseguem usar e de histórico também do que fizeram
do que deu certo, do que deu errado. E aí, por falar em dar errado, você tem alguma coisa que alguma coisa que você acha que conseguiria compartilhar aqui com a gente de bastidor também, nessa linha de teste, acerto, porque nem tudo são flores, né? Total. Antes do erro, tem vários erros, mas eu acho que tem uma coisa muito importante aqui também. Eh, É muito, muito massa a gente ter essa disposição do dado pra gente, a gente conseguir tomar as decisões de uma forma mais segura. Acho que principalmente a gente conseguir, tomar esses riscos, que nem eu falei, então se uma coisa deu certo eu provei isso, eu tô conseguindo provar que construção de marca tá gerando um retorno muito palpável para o nosso negócio. Eu não sou tão fiel a essa história de que dá para medir tudo e eu só vou tomar uma decisão se eu tivesse dado 100% aqui na minha mão e segura disso e tal, porque eu acho que construção de marca, no geral, e é uma coisa que eu acredito muito, é o que eu te falei, tem um componente de fé, não sei se é fé a palavra, mas você tem que acreditar demais no propósito do lugar que você está construindo a marca, tipo, eu realmente acredito que com o produto que a gente está oferecendo, eu posso mudar a vida das pessoas. E aí, para isso, você tem que assumir esses riscos também. Não, eu quero fazer isso, porque eu acho que esse é o jeito certo de contar a nossa história. E às vezes não tem dado para isso, não. Aí você vai ficar, vou deixar de fazer? Não vou, porque eu acredito muito no que eu estou fazendo. Dito isso, tem uns erros muito triviais, muito bobos, mas, por exemplo, quando a gente foi fazer os fingers pela primeira vez, os corredores até o avião, a gente nunca tinha feito isso, a gente não tinha agência também, a gente estava fazendo tudo dentro de casa, com a minha designer maravilhosa, e eram tipo uns 15 corredores. E aí é porque isso, ninguém te explica também. Você tá lá, você compra o negócio, claro, tem todo o Media Kit, explica onde que é, explica todo o passo a passo, mas você não sabe na prática como é que é. Eram uns 15 corredores diferentes e todos eles têm formatos diferentes também, não é só um corredor reto, né, um é um L, um é um Z, um é um W, um outro enfim, você tem que fazer um negócio que é modular, mas não é ao mesmo tempo. E aí a gente comprou, essa mídia e até a gente conseguir entregar tudo certinho, demorou bastante. E a gente estava pagando a mensalidade do trem, do Finger, É e bom deixar claro que não era do trem, você tá né? falando disso aí. Trem a coisa e não o meio de transporte. Já estava pagando a mensalidade do trem e o trem não estava pronto, porque a gente ainda não sabia executar. Esse foi um erro que a gente cometeu algumas vezes, assim, que é voamos perto demais do sol, sabe assim? Será que a gente não tinha que ter esperado um pouquinho, ter uma ideia pronta? A gente errou bastante também numa coisa que eu falei aqui como uma grande especialista e um grande mas você tem que ter um mix de mídia, né, você não vai soltar uma mensagem aleatória, individual, pontual no aeroporto. Teve várias vezes que a gente colocou coisas aleatórias, assim, não aleatórias, né, mas não fazia parte de uma campanha maior, não fazia parte de uma editoria de conteúdo ou de um guarda-chuva. A gente só falou: "Ai, vamos colocar tal coisa", e aí não faz sentido e as pessoas não lembram, porque tem isso também, né, de que para construção de marca dar certo, você tem que estar em vários pontinhos da jornada, então não adianta eu falar uma coisa para o cara no aeroporto e falar outra coisa para o cara no site, falar outra coisa para ele em outro lugar. Então até a gente entender que tudo é um mix, mas que tem que ter uma amarração bem perfeitinha também, não vou dizer que demorou, mas a gente errou nesse sentido também, sabe. Ah, show de bola, faz parte dos aprendizados, né, no final das Exatamente. contas. E ainda eu acho que esse é um ponto super relevante, porque vocês fazem tudo internamente, né, então, tipo, de ponta a ponta, da compra da mídia ao trabalho gráfico, é tudo dentro de casa, né? Tudo dentro de casa e por isso que eu falo hoje muito orgulhosinha que a gente é bem especialista nisso, porque é negociação com o fornecedor, análise do contrato toda, os pagamentos, nada a gente terceiriza.
Agora a gente está num ponto que tem alguns desdobramentos de campanha que a gente toca junto com a agência e tudo mais, mas posso falar super tranquila, assim, que é um processo que a gente conhece de ponta a ponta, mas que no fim não adianta tanta coisa também, porque é isso, cada mídia é muito diferente. Eu sei muito bem como funciona no aeroporto, mas a primeira vez que eu fui mexer com o programático, os elevadores do edifício, não sabia nem por onde começar. E vamos aprender novamente, vamos de cultura de startup. É isso, eu acho que o time todo hoje a gente tem um time de branding também, que é muito legal, ao mesmo tempo que todo mundo tem a sua especialidade, então eu tenho redatores, e eu tenho redes sociais, e eu tenho designers. É muito gostoso que todo mundo é analista de marca, sabe. Tem o designer, mas ele é um analista de marca também. Todo mundo lá no time meio que sabe como as coisas operam também, eu acho que isso dá mais unicidade para nossa estratégia também. E é claro que dá para entrar numa discussão enorme inteira sobre isso de terceirizar ou não terceirizar também, mas eu acho que o ponto positivo é o time todo se sentir muito parte da entrega, e aí o resultado fica muito genuíno, sabe. É isso, eu não terceirizei isso aqui e coloquei algo genérico, meu time todo fez parte dessa construção. Então é muito gostoso também, porque quando eu abro a Uncover lá para todo mundo ver que a gente está incrementando todos os outros resultados com o trabalho que a gente faz, é bom para moral também, sabe, é bom para autoestima, assim, essa coisa do tangibilizar o resultado de marca, enfim, isso faz muita diferença para o time inteiro. Inclusive, acho que o caso de vocês é um dos casos mais emblemáticos, digamos assim, porque quando a gente tô tentando mentalizar aqui, abrindo os reports lá da plataforma, mas boa parte dos resultados, eles estão vinculados com os canais de branding, né. Boa Então, parte. eu não lembro percentualmente, também nem sei se eu poderia falar, que se lembrasse, mas eu sei que é algo bem expressivo, né. Super expressivo, e é muito gostoso isso, porque, de novo, a gente sempre teve uma alta liderança que acreditou muito nesse poder de contar histórias e em marca de uma forma geral, mas a gente poder deixar isso muito traduzido, não só para o meu CEO, mas para o meu CFO também, é bem legal. Eh, Olha só, é palpável o que a gente está trazendo. Antes, o que a gente conseguia era provar uma certa lembrança de marca. Hoje eu consigo provar que eu estou completamente conectada ao resultado e que, se a gente não tiver um trabalho muito atento e carinhoso com os canais de marca, os outros canais, eles vão sentir muito forte. Então, o trabalho de marca é aquela coisa bem always on, é aquele negócio, se o Google Ads parar de funcionar, para onde vai, sabe assim? Vamos ter algo, com certeza, porque a gente tem muita força nos canais de marca. Porque tá super consolidado, né. Consolidada, exatamente. E pra gente fechar também aqui agora, queria que você falasse aqui para o pessoal, o que que você acha que OnFly hoje fez ou aprendeu, que valeria a pena um grande anunciante estar olhando para isso também? Cara, eu acho que é ser criativo de verdade e ter carinho e intencionalidade com esse canal. É entender ele como, parte da estratégia de fato, e não só como um espaço para você fincar o pé e mostrar presença. É uma mídia muito, de novo, é muito gostoso, porque tem muito contexto em volta, não é tipo aqui no celular, que é muito importante também, mas faz parte do seu entorno, do seu contexto, de onde você está passando. Dá para brincar muito com isso, é uma mídia legal de se trabalhar. E eu acho que a maioria das pessoas não olha dessa forma. Eu acho que vem como mais um lugar, ou um lugar que eu preciso estar, olham mais para esse lado do que: "Putz, eu tenho 1 milhão de possibilidades aqui, eu posso levar várias mensagens diferentes, eu posso brincar com a produção gráfica, com as texturas, com as cores, com tudo, eu posso brincar". Tem aquele anúncio que você me contou, acho que foi Isso, do Mercado do Livre, do Mercado Livre. na Argentina, que eles pegaram os dados de e-mail, e aí, tipo, se a pessoa estava chovendo,
o anúncio era um guarda-chuva com QR Code para o Mercado Livre. Estava na parada de ônibus, era um fone de ouvido, porque ninguém merece pegar transporte sem uma musiquinha, né. Pior coisa que pode acontecer a um ser humano, esquecer o Exatamente. fone em casa. Mas é isso, tem tanta coisa que dá pra brincar e pra construir de uma forma divertida e criativa mesmo. E eu acho que é isso que amarra bem no resultado de negócio, você fazer a coisa com intencionalidade, com verdade, e não tratar como mais um desdobramento da campanha que eu vou terceirizar com a agência e produzir, tipo assim, literalmente 30, 40, 50, 70, 100 peças iguais e mandar para lugares diferentes. Eu acho que de novo, eu sinto que a cultura de startup deu essa sensação de escassez na gente, de vamos tirar o máximo desse canal. E eu acho que aqui no Brasil, do jeito que a gente tem visto, não estamos ainda tirando o máximo desse canal, sabe. Acho que tem muita referência gringa muito legal, dá pra explorar bastante, mas acho que a gente ainda vê como uma coisa muito tradicionalzona mesmo, sabe. E dá pra, enfim, fazer 1 trilhão de coisas e pagar pra ver depois. E coisas diferentes, vou procurar essas referências depois, mais delas. Mas Elisa, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui para conversar com a gente, pelo teu tempo. Obrigada também, pessoal, para vocês que estão aqui presentes conosco. Muito obrigada pelo convite, obrigada a vocês pela presença, gente.